café. Essa chuvinha. É aula, mas também é live. Live sexta-feira tem café. Eu falei, vou levar meu cafezinho. Ficou forte. Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Vamos lá, então, começando. Oi, Mai. Oi, Lilian. Sejam bem-vindas. Vocês vão me ver olhando um pouquinho para baixo, porque eu tô olhando aqui para as meninas que estão na aula. Seguinte, a Scarlett fez a prova, mas foi de papel, é isso que você falou ontem? Isso, foi de papel. Isso, e a Letícia nunca fez. Então a gente tem duas pessoas que ainda não tiveram contato com a prova remota. Pode ser que tenha alguém aqui assistindo ou participando que já fez ou já tem uma noção. A prova remota não é tão nova assim, mas é relativamente nova porque começou a ser aplicada nesse formato em 2020 por conta da pandemia. Eu voltei até aqui nos meus arquivos de e-mail porque eu lembro direitinho que a universidade enviou um e-mail avisando que a prova estava sendo aplicada de forma remota e oferecendo desconto e tal. E aí eu fui procurar esse e-mail, é exatamente 2020. Eu falei, não, vou lá pra conferir isso. Então não é tão nova assim, mas também não tem tanto tempo que eles estão aplicando a prova no formato remoto. E eu entendo que tudo que é novo pra gente gera uma certa insegurança. A questão da prova em si, a própria situação de avaliação. Oi, Suélio, boa tarde, seja bem-vindo. A própria situação de avaliação já gera um desconforto. Muitos alunos comentam isso e essa semana até aconteceu de uma aluna fazer prova e ela falou assim, nossa, eu fiquei muito nervosa, porque quando eu sei que eu tô sendo avaliada, é desconfortável para mim, né? Então a própria situação de prova já é um pouquinho desconfortável. A gente precisa considerar que é uma prova que não é na sua língua materna. Então você está tendo que trabalhar com uma outra língua que em algumas vezes existem test takers que têm um nível muito básico. E aí a gente tem um agravante, digamos assim, que é um formato novo de prova, que é na sua casa, no seu computador, e aí começam a surgir algumas dúvidas. Eu acho que a principal dúvida é, e se a minha internet acabar? E se a internet acabar? E se a luz acabar? Enfim, vocês ficam cheios de dúvidas e quando a gente está falando de tecnologia, existe um sistema que é seguro, com certeza é seguro, senão eles não aplicariam a prova de forma remota, mas a gente precisa considerar que é tecnologia. E assim como qualquer tipo de tecnologia, pode existir ali uma possibilidade mínima de dar um problema uma hora ou outra. Isso é óbvio, né? Nós não estamos falando só do sistema de aplicação da prova, qualquer tipo de tecnologia que a gente for considerar. Mas é seguro, né? Dentro do possível, dentro do esperado, é um sistema seguro. E aí, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu até fiz... Deixa eu só colocar só a minha aqui, gente. Só um minuto. Pronto. Assim ficou melhor. Vocês conseguem ver a tela aí? Só confirmem pra mim, por favor. Sim, Gabi. Perfeito, então. Então eu coloquei aqui, né? Então foi TP remoto que eu preciso saber sobre a prova. Então a gente vai falar sobre todo o processo da prova remota, desde a inscrição, a compra, o cadastro, tudo, até a realização da prova. E uma coisa que eu quero comentar com vocês também mais pro final, principalmente porque essa aula vai ficar gravada para os alunos que estão fazendo o curso nesse momento comigo, é em relação ao uso de estratégias. Será que as estratégias que eu aprendo para usar na prova presencial, a prova de papel, né? Eu posso usar na prova remota, elas vão funcionar da mesma forma? Qual que é a implicação de fazer a prova remota? Então a gente vai passar por todos esses pontos. E aí, para começar, o que eu fiz aqui? Eu trouxe várias perguntas que eu recebo diariamente no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Todo dia chega pergunta relacionada à prova remota. Então, como faz para fazer a inscrição? Eu gostaria de saber
se tem que instalar algum programa, o que acontece se a conexão na internet cair, tem alguma chance da minha nota mudar do momento que eu recebo ali na tela para o documento oficial? Tem todo mês? Como é que funciona isso? As perguntas aparecem por escrito e aí algumas pessoas, principalmente quem consome né, o meu conteúdo de alguma forma, já me ouviu falando sobre o botão de revisão. Então, nossa, eu tô com medo de usar esse botão, porque eu tô acostumada a fazer as questões na ordem. Então, assim, eu trouxe algumas aqui, mas eu sei que existem muito mais dúvidas. À medida que for surgindo também, se tiver alguma questão que eu não abordar aqui, vocês vão enviando aí, tá? Podem ficar à vontade, quem tá aí assistindo no Insta também, pode ir mandando no chat que eu vou respondendo, tá bem? Seguinte, o Suélio tinha até comentado que ele agendou para fazer a prova de papel. E aí quando chegou lá, era a prova digital, não é nem a remota, né? Porque ele fez no computador do cursinho, não foi isso, Suélio? Que aconteceu? Deixa eu ver aqui no chat, isso mesmo. Então, só para vocês se situarem, a gente fala muito de prova presencial, ou prova de papel e prova remota, mas tem a versão digital. Então, atualmente, você pode fazer o TOEFL ITP em 3 versões diferentes. A gente tem o formato original, que é o que muitos de vocês conhecem, que é a prova presencial ali num caderno de prova, de papel, você preenche, né, o gabarito e etc. A gente tem a prova digital, que seria realizada online, mas dentro de um centro aplicador. Então você agenda ali com o centro aplicador, você vai até esse lugar e vai realizar a prova no computador deles. E existe a prova remota, que é o nosso foco hoje, mas que funciona basicamente da mesma forma que a digital. A diferença é que você vai fazer no conforto da sua casa. Então você consegue fazer todo o processo de agendamento e etc, compra e realização pelo seu computador. Então você não precisa ter um centro aplicador na sua cidade, o que é às vezes complicado para quem mora às vezes em cidade pequena. Pode ser que não tenha um centro aplicador e antes precisava ir para uma outra cidade ou agendar em uma outra cidade para fazer. Então agora a gente tem essas 3 opções, tá? E aí podem surgir algumas dúvidas em relação a qual versão dessa vocês devem escolher. Nós até estávamos comentando sobre isso na aula de ontem, que é o seguinte: em teoria, assim, de uma forma muito geral, a prova é exatamente a mesma. Conteúdo cobrado é o mesmo, o número de questões, tempo, é exatamente a mesma prova. São formas diferentes de realizar. E aí o que eu acho que vocês precisam considerar em relação a escolher um formato ou outro, primeiro ponto para mim é a questão do tempo. Por que o tempo acaba pesando bastante na escolha? Porque na prova remota, assim que você finaliza a sua prova, vai aparecer na sua tela o seu resultado. Esse resultado ele não é oficial, mas ainda assim você já tem um resultado. E aí, dependendo se você faz, né, direto com a Mastertest, você consegue receber o seu documento oficial em até 48 horas úteis. Então, o seu resultado sai muito rápido. Se você, às vezes, acabou de descobrir um edital, está com prazo apertado para entregar esse resultado, vale a pena considerar a questão do tempo. Quando você faz a prova presencial, a prova de papel, esse processo de correção ele é um pouco mais demorado, porque afinal de contas vocês não vão preencher algo no computador, vocês vão preencher uma folha de resposta de papel. Então isso tem que ser enviado para correção, esperar o tempo da correção, o retorno. Então leva um tempo a mais, às vezes 15, 20 dias. Vai depender da localização, de onde você mora, de qual cidade é o centro aplicador e etc. Então demora um pouco mais essa correção. Se você tem um prazo muito apertado para poder fazer a prova, vale a pena considerar essa questão. Outra
questões que podem ali aparecer relacionados a essa escolha. Ontem na aula, né, foi citada a questão do conforto. Muita gente se sente um pouquinho desconfortável, às vezes, ficando muito tempo em tela, sente o olho muito cansado. Eu, por exemplo, eu não tenho muito hábito de ler em tela, por mais que eu trabalhe de forma remota. Mas é um pouquinho cansativo para mim ler em tela. Então tem gente que bate o pé e fala, não, eu não gosto, eu quero fazer no papel porque eu acho que vai ser mais confortável. Tudo isso vocês podem levar em consideração, porque afinal de contas, quanto mais confortável você tiver para fazer a prova, melhor vai ser. Então, eu acho que o tempo ali de correção talvez seja o que pesa mais. A gente tem a questão do conforto também, é indiscutível. Quando nós aplicávamos a prova de forma presencial na UFV, por exemplo, era um auditório grande, então é uma caixa de som para todo mundo. Quando você faz no seu computador, você está com fone com áudio direto colado aqui no ouvido. Então isso também pode interferir de alguma forma. Não estou dizendo que a qualidade do presencial é ruim não, tá? Porque existe todo um critério até para a seleção da sala onde vai ser a aplicação. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Mas é inegável que se você tá com o áudio aqui, ó, pertinho do ouvido, você tem muito mais facilidade para prestar atenção do que quando tem um som espalhado na sala toda. Alguém tinha falado alguma coisa, parece? Podem ficar à vontade aí para abrir o microfone. Sim ou não? Tá tudo bem? Como estamos aí? Tá tudo certo? Tudo ok, Gabi. Então tá bom. Então vamos continuar. Passando dessa etapa, o primeiro passo que a gente vai fazer é comprar a prova, marcar a prova, todo esse processo. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como comprar e como agendar no site oficial, mas deixando claro que se você é meu aluno, se você está participando aqui da aula e não da live, vocês têm desconto para realizar a prova remota com o meu parceiro, que é a Improve aqui de Viçosa. Então, podem olhar aqui como se inscrever, como agendar, mas lá no nosso grupo VIP vocês já têm o documento e um vídeo gravado explicando exatamente como fazer para recuperar esse desconto, tá bom? Então, só para deixar isso claro. Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui é como que é o processo de inscrição da prova. Na verdade, primeiro você vai comprar a prova e você só consegue agendar essa prova depois da confirmação do pagamento. Eu vou mostrar aqui para vocês no site. Olha só, estou compartilhando aqui o site com vocês. Esse é o site oficial da Mastertest. Então aqui você tem as opções de prova para comprar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Então, primeiro nós temos o TOEFL ITP Level 1, que é a prova que vocês fazem, porque o Level 1 ele vai avaliar do iniciante ao avançado. Depois a gente tem o Level 1 com Speaking, creio eu que não é a prova que vocês vão fazer, a menos que o edital exija, porque essa sessão não é obrigatória. Então tá vendo que a prova até é mais cara, né? Então sem Speaking, com Speaking, aqui o IBT e aqui nós temos TOEFL ITP Level 2. Cuidado para não confundir. O Level 2 ele só avalia até o intermediário. Eu até mandei um resumo lá no Telegram ontem na comunidade com todas as provas, né, do TOEFL. Então o Level 2 ele não avalia até o avançado, então não é ele que vocês vão fazer. Então vamos simular aqui. Então é essa a primeira prova que vocês vão comprar, ó, Test TOEFL ITP Level 1. Então a gente compra, faz todo o processo normal de compra, tá, gente? Ah, se é com cartão, boleto e etc. Vocês vão fazer a compra normalmente. Assim que vocês fazem a compra e a sua compra, o seu pagamento é confirmado, o que vai acontecer? Vocês vão receber por e-mail um número, como se fosse um código. E é esse código que vocês vão usar para agendar a prova.
Então é muito importante que vocês talvez favoritem esse e-mail ou salvem esse número, esse código em algum lugar que você tenha acesso mais fácil, porque sem esse código você não consegue agendar. Então esse é o primeiro passo, comprar a prova. E aí depois você vai agendar. Eu deixei aqui para vocês verem já o site também, ó. O que você precisa para agendar a prova? Primeiro, seu e-mail, seu CPF e o número do pedido, que é exatamente o código que eu falei com vocês. Então é esse código, esse número que você recebeu no e-mail de confirmação da sua compra que você precisa usar para preencher ali, para agendar a sua prova. Eu não vou preencher aqui para simular porque eu não tenho código nenhum para mostrar nesse momento, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como seria. E aí depois que você faz essa primeira etapa aqui, quando você clica em próximo, vai aparecer para você as opções ali de data, de horário e etc, tá? E aí uma dúvida que pode surgir é o seguinte: beleza, e se eu comprar a prova sem saber quais são as datas disponíveis e os horários disponíveis e quando chegar no agendamento eu não posso em nenhuma data daquela, em nenhum horário? O que vocês podem fazer? Existe a opção aqui, ó, se vocês quiserem eu posso enviar todos esses links lá depois. Deixa eu só conferir aqui. O Dirceu tá mandando algumas perguntas. Oi, Dirceu, tem como comprar algum teste preparatório? Eu ainda não entrei no grupo. Tem como conseguir o material já enviado no grupo? Vou entrar. Ítalo, seguinte, tem como comprar simulados, sim. Quando você entrar lá no grupo, você só vai ter acesso às coisas que eu postar e compartilhar depois no momento que você entrar. Então não dá bobeira. Entra o quanto antes para você ir recebendo os exercícios, as questões corrigidas e o conteúdo, tá bom? Então, seguinte, se vocês querem dar uma consultada em quais as datas, horários disponíveis para fazer a prova antes de comprar, vocês podem entrar no site que eu tô mostrando aqui para vocês o link. Eu vou mandar todos esses links lá na comunidade, podem ficar tranquilos. E aqui, olha o que vocês vão fazer, ó. Primeira coisa que vocês vão selecionar é a modalidade. Lembra que a gente comentou sobre as três? Então eu vou selecionar aqui remota. Depois eu vou selecionar o tipo. Eu vou enviar, tá, Suélio? Eu envio lá assim que acabar aqui. Então depois vocês vão selecionar o tipo. Lembra também que eu acabei de comentar com vocês em relação ao tipo? Vocês vão selecionar o primeiro, ó, Test of ITP Level 1. Tomem cuidado na hora de selecionar essas coisas, tá? Essas informações. O estado só tem um, porque vocês estão marcando direto com a Mastertest, que é a empresa oficial. Então aqui, ó, só tem uma opção, nem precisa se preocupar, tá? Aqui, beleza. Aqui é que tá o que a gente quer saber, ó. Então, a gente quer saber o quê? Quais são as datas disponíveis? E aí, quando eu seleciono as datas, eu consigo ver os horários. E aí, eu já vou responder uma pergunta que é muito comum, que é a seguinte: quando eu consigo marcar prova? Tem prova sempre? Tem uma data específica? Tem gente que às vezes acha que é igual o Enem, né? Só tem uma vez por ano. Não, vocês conseguem fazer a prova toda semana, praticamente. Então, vocês podem ver, ó, semana que vem tem dia 16, 17 e 19. Depois 22, 23, 3, 7, 10. Então, assim, tem várias datas disponíveis. Vamos escolher uma aqui só para vocês verem. Dia 22/11. Deixa eu apagar os grifos aqui que eu fiz, senão vai ficar uma bagunça. Ó, dia 22/11, então o horário disponível é às 14 horas. Eu vou consultar, porque aqui eu consigo ver quantas vagas tem disponíveis naquele horário. Então eu já consigo saber exatamente quantas vagas tem disponíveis para poder fazer a prova no dia 22 às 2 horas. Perfeito? Então vocês podem consultar isso antes de comprar a prova. Deixa eu ver aqui no chat. Algo que no presencial não acontece.
acontece, dependemos da agenda do centro aplicador. Exatamente, Suélio. Deixa eu só responder aqui, deixa eu ver quem que é. É a Letícia? Isso, não tem problema nenhum. Então eu tô em Minas Gerais, colocar São Paulo, né? Não. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, Letícia, Suélio, eu já vou te responder, tá? Deixa eu só finalizar aqui da Letícia. Isso aqui, Letícia, que eu tô mostrando pra vocês na tela, é quando você se inscreve no site da Mastertest, que é o site oficial, e a sede deles é em São Paulo, por isso que tá escrito Estado São Paulo. Mas você consegue realizar a prova remota também com outros centros aplicadores, inclusive com a Improve, que é o meu parceiro aqui de Viçosa. Então, mesmo que você não more em Viçosa, você pode agendar a prova com ele, entendeu? Não tem problema, você vai continuar realizando da sua casa. O estado que aparece ali é o estado da empresa que vai aplicar a prova para você, não é o seu estado. Tá bom? Assim, aí eu agendo diretamente com eles, no caso. Isso. Pelo site oficial. Exatamente. Como você está fazendo o curso comigo, você tem desconto para fazer com a Improve. Então, lá no nosso grupo VIP tem um documento com todo o passo a passo para você se inscrever, tem um formulário e tem um vídeo também que eu tô mostrando como se inscrever com ele, tá? Com a Improve. Eu vou te enviar o link lá de novo no grupo VIP. E aí o Suélio comentou o seguinte: algo que no presencial não acontece, dependemos da agenda do centro aplicador. Exato, Suelen, eu pondero muito isso. Eu acredito que quando você faz a prova de forma presencial, querendo ou não, você vai ter menos datas disponíveis. Provavelmente. Até porque uma prova presencial não é viável, e aí eu tô falando em questões de empresa, tá? Pensando como empresa. Não é viável você ficar marcando provas um a um ali presencial, porque é todo um processo, você tem que ter uma sala disponível para isso, né? É todo um processo ali. Então, assim, com certeza a disponibilidade de datas é muito menor. É muito menor. Deu para entender tudo então, gente, até aqui? Qualquer coisa vocês vão me dizendo aí. Oi, Lini. Deixa eu ver quem... Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver aqui no chat. Exatamente, remoto fica mais prático. O meu medo é a falta de internet ou algo do tipo, eu estando em casa fazendo a prova no remoto. Já vou falar sobre isso com vocês, tá? Opa! Então vamos lá, mostrei a parte de agendamento, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Compra, agendamento. E aí tem uma pergunta, né? Tem diferença de preço entre a versão remota e a versão papel? Não, é exatamente o mesmo preço. 572 é o preço oficial. E aqui nós temos quais os documentos necessários. É uma documentação, pessoal, relativamente simples, só que muita gente às vezes acaba se embolando numa coisa que chama teste de verificação do sistema. E eu vou mostrar para vocês como que faz, e é assim, super simples, tá? Vocês vão precisar de 3 documentos. Na hora que você fizer aquele processo de agendamento, você vai receber um e-mail com todas as orientações. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tudo, absolutamente cada passo que você precisa dar é comunicado por e-mail. Eles vão te enviar vários documentos de orientação e etc. Tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês, você vai receber um PDF com todas as orientações. Eu só estou mostrando como faz. Não se preocupem em decorar, em anotar isso, porque você vai ser avisado por e-mail, tá bom? São 3 documentos que você vai precisar enviar para poder fazer a prova. Então, nós temos aqui documento com foto, nós temos o termo de responsabilidade e nós temos o teste de verificação do sistema. Então, documento com foto, termo de responsabilidade, teste de verificação do sistema.
Documento com foto, eu acredito que é tranquilo, né? Vocês vão escanear ali o documento, frente e verso, ok. O termo de responsabilidade eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu tô compartilhando a tela certa. Sim, ó. Esse aqui, deixa eu diminuir um pouquinho pra vocês verem, é o termo de responsabilidade. Basicamente, é um termo dizendo que você entende que é uma prova remota, que você está afirmando ali que o seu computador preenche todos os requisitos necessários para realizar a prova e etc. A única coisa que vocês vão preencher aqui, nome, documento, então RG, CPF, colocar a data e assinar. Isso aqui tem que ser salvo e enviado também para que você possa agendar a sua prova. Então é um termo de responsabilidade simples, de uma página, você só precisa preencher com nome, documento e assinar. Uma observação bem importante, a data do seu documento tem que ser recente. Vamos supor que eu fiz a prova mês passado e eu já enviei esse teste, esse termo de responsabilidade. Em teoria, eu já tenho esse documento, já está assinado, é muito mais fácil eu só anexar esse documento que eu já tenho. Porém, pessoal, a data tem que estar atualizada. Então, se eu vou fazer a prova de novo daqui um mês, eu vou preencher de novo com a data atualizada, próxima da data da prova e enviar. Então, vocês não podem ficar reutilizando esse documento. Precisa estar com a data atualizada. A mesma coisa vale para o teste de verificação do sistema. O que é isso? É um teste que você vai fazer no seu computador, usando ali o site oficial da ETS, para conferir se o seu computador tem todos os requisitos ali para que você possa fazer a prova remota. Eu vou mostrar aqui para vocês como é o documento que vai ser gerado e eu vou mostrar como emitir esse documento. É aqui que às vezes algumas pessoas se perdem um pouquinho, mas é muito simples, tá? Olha só, é esse documento aqui. Eu peguei até de uma ex-aluna que já fez a prova. Percebam que aqui em cima está dizendo o quê? This device meets all site requirements. Então está dizendo que o seu computador ali atende todos os requisitos e está liberado para que você possa fazer a sua avaliação. Vamos ver aqui como é que vocês vão fazer esse documento, fazer esse teste. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Eu tô no site oficial da ETS. Todos esses links são enviados para vocês por e-mail. Não se preocupem com isso agora. Se preocupem apenas em ver aqui o passo a passo, tá? Mas todos os links e etc. vão ser enviados por e-mail e o passo a passo também. Então, olha só, esse é o site oficial da ETS. Aqui, deixa eu voltar. Tá vendo que tem a opção, ó, check, essa primeira opção aqui, ó, check readiness. Eu vou clicar aqui e quando eu clico aqui, vai aparecer essa página que eu tô mostrando pra vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, System Check, Run System Check. Só clicar aqui, vou deixar carregar pra vocês verem. Vocês vão preencher aqui e Run Check. Quando você clica nesse botão, automaticamente vai começar esse teste de verificação do sistema. Tá vendo aí na tela? Eu vou deixar rodar exatamente como vocês fariam para vocês verem que é simples. Então ele tá fazendo um download, ele tá checando ali a velocidade e etc. Tá checando todos os requisitos do seu computador. E assim que ficar pronto, eu quero esperar ficar pronto para mostrar para vocês como faz o download desse documento. Porque muito aluno às vezes se confunde, tira um print da tela. Isso não vale, tem que ser o PDF que você vai fazer o download. Não adianta tirar print da tela. Então eu vou esperar fazer, tá? Correr esse teste de verificação para mostrar direitinho para vocês o que vai aparecer na tela, onde que vocês têm que clicar, tudo direitinho. Tá terminando. Vão me dizendo aí enquanto isso se tem alguma dúvida.
e deixa eu ir conferindo aqui. Ítalo, tudo bem? Entrou no grupo do Telegram. Teria como enviar novamente os links? Quais links? Confirma pra mim, por favor. Quais links? Vamos lá. Tá quase terminando, tá, gente? O teste. Line, tudo bem? Tem alguma dúvida? Vi que você chegou depois. Deixa eu ver aqui se o Ítalo respondeu. Ainda não. Pronto. Tá pronto o nosso teste. Estão vendo aqui na tela, ó. This device meets all site requirements. Tudo certinho com o meu teste de verificação. Olha aqui em cima onde está escrito download. O que eu vou fazer? Clicar aqui no download. Pronto. Tá aqui exatamente o documento que vocês precisam anexar. Então são 3 documentos: documento com foto, termo de responsabilidade, teste de verificação do sistema. Detalhe, percebam aqui qual é o navegador que eu estou usando. Só pode ser feito no Edge. Não adianta fazer no Mozilla e etc, que vai dar erro, tá? Estou iniciando aqui, estou vendo tudo pela primeira vez. Tudo bem, fica à vontade, tá? Para enviar suas dúvidas. Pode abrir o microfone, se quiser, pode ficar à vontade. Não pode ser outro navegador. Tem que ser o Edge. Senão vai dar erro e vocês vão ter que fazer de novo. Poupem o trabalho, tá? Porque às vezes você vai fazer, vai enviar o documento e eles vão falar assim, não, tem que ser no Edge. Então já tô avisando para vocês com antecedência. Tá até escrito aqui, ó. Conseguem ver aí que eu tô grifando? Então fiquem atentos a isso. Eu fiz tudo no Edge. Perfeito até aqui? Muitas informações, né? É literalmente um passo a passo de tudo que vocês vão fazer. Aqui tá sendo um pouquinho mais demorado, porque eu tô parando, mostrando, explicando, mas para fazer isso é rapidinho. E aí eu coloquei uma observação aqui, que é em relação ao prazo de envio. Toda essa documentação vocês têm que enviar com no mínimo 3 dias de antecedência da prova. Existe um prazo ali para você enviar esses documentos. Senão, a sua prova vai ter que ser reagendada. Então, você tem o prazo ali de 3 dias para enviar essa documentação antes da prova. Certo? Em relação aos equipamentos, eu vou trazer aqui algumas informações que eu acho que podem ajudar bastante vocês. Em relação aos requisitos mínimos, tem que ser Windows 10, Windows etc. Eu não sou muito boa com essa parte de tecnologia, tá? Mas no site tem todos os requisitos lá especificados direitinho. Vocês podem conferir isso lá. O que eu quero trazer para vocês aqui são coisas mais práticas. Por exemplo, posso usar fone de ouvido sem fio? Não pode, tá? Não tô com o meu aqui em cima, mas não pode usar aquele que é só o Bluetooth. Tem que ser com fio. Pode ser assim, ó. Pode ser esse tipo de celular, pode ser aquele headset, não tem problema. A única coisa é que não pode ser sem fio. Não pode ser. Cuidado com isso, senão vocês não vão poder fazer a prova. Então, não pode ser fone sem fio. Segundo ponto, tem que ficar com a câmera e o microfone ligado todo o tempo da prova. Desde o início até o final. Então, vocês vão ficar tanto com a câmera quanto com o microfone ligados o tempo inteiro da prova. É obrigatório para que vocês possam fazer. Se a sua câmera desligar ou alguma coisa do tipo, o aplicador vai comunicar você. Você não pode fazer a prova com a câmera desligada, tá bom? Aqui eu comentei sobre o fone de ouvido. Algumas orientações que eles costumam trazer tem relação com o cabo de força.
Então é orientado que vocês deixem o computador conectado ali na fonte de energia. Isso não é questão de obrigatoriedade ou não, é questão de segurança. Por quê? Pensem no seguinte, quando vocês estão fazendo a prova, o aplicador vai te ver exatamente igual eu tô vendo aqui, ó. Você não pode sair da frente da câmera. Eu não posso levantar, eu não posso sair da frente da câmera. Se a bateria do meu computador acabar, eu não vou poder fazer nada. Eu vou perder a prova se eu sair da frente do computador. Então, por segurança, deixem o computador ligado já ali na tomada, para não correr o risco. Então, confiram tudo isso. Faz um checklist. Vou começar a prova. O que eu preciso conferir? Isso. Ponto. Então tá tudo certo. A câmera, já falei com vocês. Deixa eu passar aqui. O cabo da internet também não é questão de obrigatoriedade. Se quiserem, usem o cabo conectado direto no computador, em vez de usar Wi-Fi. Se não tiver como, não tem problema fazer usando Wi-Fi. Não tem problema, não é proibido. Mas por questões de segurança e por questões de qualidade, é recomendado que você use o cabo da internet conectado direto no seu computador. E documento. Eu não tô com meus documentos aqui para mostrar para vocês, mas é o seguinte. Na hora que você for acessar a prova, fazer o seu login ali para começar a prova, uma das coisas que você vai ter que fazer é a sua foto com o documento. Vamos supor que isso aqui é um documento. Tá muito pequenininho, né? Mas vocês precisam chegar o documento assim, ó, na câmera, frente, verso. Então vocês precisam estar com o documento já ali na mesa de vocês para poder fazer essa foto aqui do documento frente e verso. Orientações para vocês não perderem tempo e não passar aperto. Não tirem a foto mal tirada, senão vocês vão ter que fazer o check-in de novo. Então posicionem bem o documento aqui, ó. No Insta quem tá vendo não tá vendo muito bem, mas aqui na minha tela tá direitinho. Posicionem bem, confiram ali se tá nítido o seu nome, né, a sua foto, tudo direitinho, para que o aplicador consiga conferir isso rápido, sem ter problema e sem ter que fazer você voltar para o check-in. Se o seu documento não tiver legível, você vai ter que fazer o check-in todo de novo. Então não corram esse risco, tá? É só facilitar as coisas que vocês não vão ter problema nenhum, tá bom? Durante a aplicação, e aí começam a surgir as dúvidas. A gente já comprou, a gente já agendou e etc. E aí, quando eu for fazer a prova, o que vai acontecer? Como que é o sistema e etc. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu entendo que vocês ficam com dúvidas em relação a isso. E aí, vamos lá então. Primeira coisa, certifique-se de atender todas as orientações. Então tenha certeza que você está com fone com fio, que você não está num lugar público, você não pode fazer prova em lugar público. Se você for fazer em casa, avisa as pessoas, olha, não pode entrar nesse cômodo, não pode passar, né, nesse cômodo aqui que eu tô, e etc, porque senão vocês vão perder a prova. Então confiram tudo direitinho antes de começar a prova, para que vocês às vezes não corram o risco de perder a prova, passar aperto e etc. No mais, o que é proibido durante a prova? Vamos começar com as proibições. Primeiro, é proibido usar 2 telas, 2 monitores ou mais, somente um. Não pode usar 2 telas. Não pode fazer nenhum tipo de rascunho. Ah, e aí tem gente que se acha super esperta e fala assim, ah, mas se eu tiver com algum papelzinho, não sei o que. Gente, o aplicador, ele tem autonomia para pedir você para dar fazer como é que fala? Um tour no seu quarto, se ele quiser. Então, assim, não pode cola, é cola, chama cola, tá? Isso não é permitido. Não pode cola, não pode rascunho, papel, caneta, nada disso. Tirem tudo de perto de vocês.
Porque se o aplicador quiser, ele pode pedir para você rodar o cômodo inteiro. E vocês não vão querer perder a prova à toa. Então não pode caneta, não pode papel, não pode rascunho, nada disso. Não pode levantar. Ah, mas nem assim? Não pode levantar. Tem que ficar com a carinha na frente da câmera, exatamente como eu tô aqui agora com vocês. Ah, mas se eu tiver apertado para ir no banheiro, vai ficar apertado para ir no banheiro. Não pode. Simplesmente não pode levantar. Nem se a bateria do computador estiver acabando, nada. Não pode sair com a carinha da frente do computador. Comer, não pode. Não pode. Não pode comer. Pode beber água? Pode. Desde que esteja em recipiente assim transparente, sem rótulo. Mas tomem muito cuidado também, primeiro, para não derrubar, às vezes, no computador, ali no nervosismo, ou para não ficar com muita vontade no banheiro. Porque se der vontade no banheiro, vocês não vão poder ir, e aí vai ficar um pouquinho desconfortável ali para fazer a prova. Então, não recomendo ficar bebendo muita água. Principalmente se você sabe que, né, sente vontade de ir no banheiro com muita frequência. Então, tomem cuidado com isso. Não pode qualquer tipo de interação. Ah, mas meu pai entrou sem querer. Não pode. Avisem todas as pessoas do lugar que você está fazendo a prova. Avisem, olha, não pode. Tranca a porta com chave, porque senão vocês vão perder a prova. Não pode usar nenhum equipamento eletrônico, óbvio. Celular, esses relógios assim, smartwatch, nada disso. Tirem tudo para evitar problema. O que a gente pode fazer durante a prova? A gente pode pedir ajuda, mas não é pedir ajuda para responder questão. É se acontecer algum problema, se tiver algum problema com a sua prova, o que você vai fazer? Levanta a mão aqui, ó, do lado do seu rosto. Quando você levanta a mão, o aplicador vai entender que você precisa de ajuda. Tem um botãozinho também na prova que é uma mãozinha para você pedir ajuda. Então levanta a mão, segura a mão aqui um pouquinho para dar tempo do orientador ver a sua imagem e aí ele vai te chamar ali no chat para entender qual é o problema, o que está acontecendo. A comunicação com o aplicador é feita pelo chat. Atualmente, existe uma função de que o aplicador pode fazer uma chamada com você, mas é raríssimo, tá? Então, assim, 99% das vezes, o seu contato ali vai ser pelo chat. Vai ser pelo chat. Essa chamada só é permitida quando você está fazendo check-in ainda. Então, durante a prova, a sua comunicação vai ser pelo chat. E aí tem uma outra dúvida também que é, o aplicador fala em português ou em inglês? Em português, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Toda a comunicação ali vai ser feita em português. Fiquem tranquilos em relação a isso. Em relação à internet, ai meu Deus, se o teste fechar, o que vai acontecer se minha internet cair? Eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou explicar também. Ó. Se o teste fechar, levanta a mão e avisa o aplicador no chat. Às vezes não é a internet, você tá ali no sistema, mas a prova simplesmente sumiu. Avisa o aplicador. Agora, se o teste realmente, a sua internet caiu, você saiu do sistema, o que você pode fazer? Reiniciar o seu computador e fazer todo o processo de login novamente e voltar para a prova. E aí você vai falar assim, olha, minha internet caiu e etc. Aqui está escrito Zoom, mas percebam que eu coloquei um asterisco, porque no início do ano a prova ainda estava sendo aplicada pelo Zoom. Agora a ETS tem um programa oficial deles, então a prova não é mais aplicada pelo Zoom. É aplicada dentro do programinha da ETS, que eu vou mostrar para vocês como faz o download. Então caiu a internet, assim que voltar, reinicia o computador, volta para o sistema e aí comunica o aplicador. Agora, a minha internet realmente caiu, a luz da minha casa acabou e eu não consigo voltar, a internet não volta de jeito nenhum.
que vocês vão fazer? Eu anotei aqui informações oficiais, tá? Para não passar nada errado para vocês. Quando isso acontece, de fato a internet caiu, luz acabou, não consegui voltar, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o centro aplicador onde eu agendei a minha prova. Pode ser o site oficial, pode ser um centro aplicador ali que você escolheu. Você vai entrar em contato com eles, eles vão passar essa informação para a ETS, a ETS vai analisar o seu caso e vai te dar um prazo para que você possa finalizar a prova. Então, primeiro eles vão analisar o caso. E aí, se tiver tudo certo, realmente, eles vão te dar um prazo para que você possa finalizar a prova. É raro, tá, gente? Mas eu sei que pode surgir alguma insegurança em relação a isso. Então, se de fato você não conseguiu voltar para a prova, sim, Letícia, exatamente. Exatamente. Então, eles analisam a situação e aí você tem um prazo para poder finalizar essa prova, certo? Em relação à estrutura, gente, como eu comentei com vocês, é exatamente a mesma estrutura. Começa no listening, depois estrutura e expressão escrita, depois reading. O tempo das questões é o mesmo, o número de questões é o mesmo. A única observação que eu tenho para vocês em relação a isso é, caso você opte por fazer a prova com speaking, a sessão de speaking vem primeiro, antes do listening. Só isso. Tirando isso, se você vai fazer a prova normal, sem o speaking, a ordem é a mesma, número de questão, tempo, conteúdo, tudo igual. E aí algumas dúvidas que surgem em relação ao funcionamento do sistema o áudio é repetido, aparece uma vez só, como que funciona o tempo, como é que é isso tudo, né? Como que é a logística ali do sistema. Assim como na prova de papel, o áudio você só pode ouvir uma vez. Não tem como pausar, não tem como repetir, não tem como voltar no áudio anterior ou pular, não tem como. Você precisa ouvir na ordem, uma vez só. O tempo, ele é controlado ali na barrinha. Tá vendo essa barrinha aqui que tá na tela? Todas as vezes que o narrador fizer a pergunta, o locutor ali fizer a pergunta, vai aparecer essa barrinha de tempo na sua tela. Essa barrinha de tempo, ela tem a duração de 12 segundos. E aí o que vai acontecer? Ela vai sendo preenchida à medida que esses 12 segundos vão correndo. Tomem cuidado com isso, tá? Porque quando a barrinha chegar aqui, ó, no final, automaticamente a prova vai pular para a próxima questão. Se você não marcou a alternativa, não tem como voltar atrás. Então não deixem para clicar na resposta, para marcar a resposta no último segundo, porque vocês correm o risco de perder a questão. Então fiquem atentos a essa barrinha. Todas as vezes que a pergunta é feita, a barrinha aparece na sua tela, vai sendo preenchida. O ideal é que vocês cliquem no máximo quando estiver aqui, senão vocês correm o risco de perder essa questão, de ser considerada em branco. Não tem como voltar na questão, não tem como marcar a resposta depois, porque na prova de papel, o que acontece? Mesmo que você esteja em outra questão, você ainda consegue marcar ali no gabarito, porque é um gabarito de papel. Agora, na prova remota, não tem como fazer isso. Se não marcou a resposta, vai ficar em branco. Então, tomem cuidado. Na sessão, então, só para finalizar, né? Como eu comentei, não tem como voltar essas questões, tá? Então, é muito importante que nós já estejamos familiarizados com esse tempo, com os tipos de questão, com tudo direitinho, porque a gente só vai poder ouvir uma vez. Na sessão de estrutura, que é a segunda sessão da prova, vocês não têm uma barrinha de tempo por questão, vocês têm o tempo total da sessão. Estão vendo aqui o modelo? Essa barrinha, ela aparece na parte de cima da sua tela.
Então aqui, ó, ela tá indicando o tempo máximo. E assim que você começa, esse tempo vai caindo e aí sempre ali no cantinho da tela você consegue visualizar quanto tempo falta para terminar a sua sessão. Lembrando que aqui, principalmente para a Aline, né, falou que tá chegando agora, são mais ou menos, Line, 2 questões por minuto. Então vocês precisam conseguir administrar muito bem esse tempo. Deixa eu beber uma água aqui, gente, porque eu tô falando o quê? Sem parar. Gabi, deixa eu te perguntar, na prova presencial, o gabarito, conforme você já vai lendo as questões, vai colocando o xizinho, ele já é um gabarito oficial ou você tem um tempo depois para passar isso ali? Como que é? Então, você não tem tempo depois que acaba a prova para preencher. Então, você tem que marcar naquele momento, porque acabou a sessão, não tem como mais você voltar ali para preencher, porque não tem tempo. Acabou o tempo da prova. Respondendo diretamente no gabarito. Exatamente. Porque você não consegue voltar nas questões e nem nas sessões. Na prova presencial, Letícia, eu tava até comentando sobre isso, acho que foi na aula semana passada, eu não lembro se você tava lá. A prova de papel, eu acho que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas é o seguinte, cada sessão na prova de papel, ela tem um símbolo diferente. Não vou lembrar de cor agora, tá? Mas, por exemplo, o listening tem um triângulo, o reading tem um círculo. Para que serve isso? Para que o aplicador possa saber exatamente em qual sessão você tá. E todas as pessoas precisam respeitar o tempo e a ordem da prova. Acabou a sessão de listening, você tem que passar para a sessão de estrutura. Ah, mas eu queria usar um tempinho aqui da sessão de estrutura para voltar no listening. Não pode. Não pode. Então não adianta. Você não tem tempo depois para poder voltar nessas questões. Então na hora que ele coloca ali para você, olha, vai começar a sessão de estrutura e expressão escrita. Você não pode voltar e nem pode passar para a próxima sessão. Então tem que responder na medida ali que você for selecionando as respostas. Não tem tempo extra para passar as respostas a limpo. Acredito eu que era essa a pergunta, não era? Isso mesmo, obrigada. Por nada. Aí, gente, na sessão de estrutura e expressão escrita e na sessão de reading, vocês podem circular entre as questões. O que eu quero dizer com isso? Você pode voltar no anterior, você pode passar para a próxima, não tem problema. Vamos pegar aqui, são 40 questões. Você pode ir para 25, depois voltar na 3, não tem problema nenhum. Desde que você responda tudo ali no tempo. Então, na sua tela vai aparecer o cronômetro em cima, indicando quanto tempo você ainda tem. E vai aparecer também ali embaixo 3 botões. O botão de Next, para você ir para a próxima questão. O botão de Back, para você poder voltar na questão anterior, e o botão de revisão, que é o Mark for Review. Eu vou comentar com vocês sobre esse botão daqui a pouquinho, tá? Mas, por enquanto, isso é suficiente. Na seção de Reading, exatamente a mesma coisa. Vai aparecer o cronômetro na sua tela em cima, indicando quanto tempo você ainda tem para terminar a sessão. Aqui é aproximadamente 1 minuto por questão, tá? Deixa eu só ver a pergunta aqui na live. Gabi, se caso na parte de listening travar por algum motivo, posso avisar quem estiver acompanhando? Assim eu consigo falar com a pessoa se eu tiver algum problema? Sim, Larissa, se você tiver qualquer problema com a sua prova, o que você vai fazer? Você vai levantar a mão do lado do rosto. Você vai levantar a mão aqui do lado do rosto. Segura a mão um pouquinho, porque pode ter um delay, alguma coisa. Espera o aplicador ver que você está pedindo ajuda. E aí você comenta com ele lá no chat, olha, meu áudio travou e etc. E explica a situação. Então você pode comunicar ao aplicador. Então vamos lá. Na seção de reading, o esquema é o mesmo. Tem o cronômetro ali e os mesmos 3 botões.
Next back mark for review. Então aqui, o que vai acontecer? O que é legal é que a sua tela vai ser dividida em dois. Tô botando a mão aqui no meio para facilitar. Então, de um lado fica o texto e do outro lado fica a pergunta. Isso facilita bastante, porque quem já fez o curso comigo ou tá fazendo, vai aprender que ter a alternativa do lado do texto é uma vantagem enorme para que a gente possa comparar as informações em alguns tipos de questão. Por nada, Larissa, pode ir enviando suas mensagens aí que eu vou acompanhando aqui. Então é muito bom porque você tem o texto de um lado e a questão do outro. E você também consegue circular entre essas questões, facilita bastante. Porque quando vocês fazem um simulado, principalmente se for um simulado de papel, às vezes vocês têm que ficar indo e voltando, né? Na questão e no texto, na questão e no texto. Quando você tem do lado, assim, fica muito mais fácil para comparar as informações. Facilita bastante. E aí, em relação ao botão de revisão, todo mundo já ouviu falar sobre esse botão de revisão? Me contem aí se vocês já ouviram falar sobre. Deixa eu ver aqui no chat. Opa, sem querer eu pulei. Verdade, ajuda mesmo, não tinha pensado assim. Já. Olha só, o botão de revisão, o que seria isso? Quando você faz a prova de papel e você deixa algumas questões em branco, depois você tem que ficar voltando ali, né, na página para poder ver qual questão que você ainda não respondeu. Na prova remota, eles facilitaram um pouquinho esse processo. Porque imagina se você está na questão 40, você não tem uma listinha ali para saber qual que está em branco. Em teoria. Então você teria que voltar uma por uma para ver qual não foi respondida. E isso toma muito tempo. E a gente sabe que o tempo ali é preciosíssimo, né? Então o que eles fizeram? Eles colocaram um botão de revisão para facilitar a vida de vocês. Desculpa. Como que funciona esse botão? Tô ali resolvendo a questão, fiquei um pouquinho em dúvida entre duas alternativas. O que eu vou fazer? Marco a alternativa que eu acho que é e clico nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui na tela, ó, que é o Mark for Review. Tá vendo que ele tem uma bandeirinha? Então você está sinalizando que você precisa revisar essa questão. Você talvez não tenha muita certeza em relação à resposta e etc. O que vai acontecer? Quando você chegar na última questão, que é a questão 40, assim que você finaliza essa questão, se tiver tempo, vai aparecer uma lista, uma tabela na sua tela com o número das questões, 1, 2, 3 até 40. Deixa eu ver aqui. O tempo é tão curto, com certeza mal irei usar essa função, ou nem usar, risos. Suélio, se administrar direitinho dá pra usar muito bem, tá? Mas tem que estar acostumado, senão realmente vai acabar assim embolando tudo, né? Mas dá pra usar. Eu usei muito, gente, eu falo isso pros meus alunos. Quando eu fiz a prova remota, em março, nossa, eu usei esse botão demais. Porque qual que é a recomendação, tá? Tô dizendo eu como test taker, porque eu fiz a prova. Como que eu usei esse botão? Eu usei pra não perder tempo em uma questão só. Quando eu senti ali que eu ia começar a agarrar demais em uma questão, revisão, próxima. O que eu fiz? Eu respondi todas as que eu tinha certeza ali, facilidade, respondi todas. Porque essas que eu tenho facilidade eu resolvo rapidamente, eu nem penso duas vezes. E aí no final sobrou aquele tempinho ali que eu tinha economizado, que eu respondi essas que são fáceis rapidinho. E aí com esse tempo, aí eu voltei nas que eu tinha dúvida e pude ler mais com calma. Então não é para ficar ali toda a vida pensando na resposta e se ficou em dúvida, marca para revisão. Não, a lógica é, começou a ficar em dúvida, marca para revisão e vai para a próxima. Nunca percam tempo em uma questão só. Gabi, aí, por exemplo, o tempo acaba. Aí essas que eu marquei como revisão fica em branco? Vamos lá.
tem duas opções, tá, Letícia? É Letícia? É Letícia, né? Seguinte, o ideal, Letícia, é que você marque uma alternativa e aí marque para revisão. Porque se o tempo acabar, eles vão considerar a resposta que você tinha marcado. Nunca marca para revisão em branco. Eu nem tenho certeza, agora me bateu uma dúvida aqui. Se tem como marcar para revisar em branco. Fiquei com essa dúvida agora, não tenho certeza, mas não recomendo, tá? Marca uma alternativa e aí você marca para revisão. Porque se no antes fim... de passar para a próxima, aí eu assinalo a correta, põe para revisão e aí eu passo para a próxima. Isso, exatamente. Porque se você deixar em branco e não der tempo de voltar, você vai perder a questão. Agora, se você já tinha marcado uma alternativa ali que você acha que é a alternativa correta, quando se você chegar no final e não sobrar tempo, eles vão considerar aquela resposta ali. Então, o seguro é sempre marquem alguma coisa, mesmo que a intenção seja revisar depois, para vocês não passarem aperto, tá? Entendi. E aí, se eu for voltar para trás também, o sistema já vai salvando as que eu respondi para frente, né? Sim, salva tudo, o sistema salva tudo. E aí, eu vou até fazer um esqueminha aqui para vocês. Quando vocês chegam na última questão, vai aparecer como se fosse uma planilha. É bem simples, tá, gente? Aí aparece todos os números das questões, de 1 até 40, e na frente desses números da questão aparece um símbolo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que pode ser um desses 3 símbolos aqui, que vocês estão vendo na tela, ó. Se aparecer um check na frente do número, é porque você respondeu a questão e não marcou para revisão. Você já respondeu, não quer revisar aquela. Se tiver essa bandeirinha aqui, ó, essa bandeirinha azulzinha, mais ou menos assim. Finge que isso é a bandeira, tá? Não desistam de mim, eu tô me esforçando. Finge que isso é uma bandeira. Se tiver essa bandeira na frente, é porque tem que revisar essa questão. Você marcou ali para revisar. O que vai acontecer? Ah, quero revisar essa questão. O que eu vou fazer? Só clica em cima do ícone. Só clicar em cima da bandeirinha que ele vai direto para aquela questão. Ele vai direto. Depois que você tirou a sua dúvida, tenho certeza que é essa alternativa aqui mesmo. Aí, em vez de escrito Mark for Review, vai estar escrito Unmark for Review, desmarcada a revisão. Quando você desmarca, ela vai ser considerada respondida. Então, você já sabe que daquela ali você tá livre. E aí, um outro ícone que pode aparecer para vocês é esse pontinho de exclamação. O que isso significa? Que a questão está em branco. Olha que legal. Eles avisam para você que a questão está em branco, que você deixou ela em branco. Então, se você tiver tempo, você consegue voltar lá para poder responder. Então isso é bem legal, porque no gabarito de papel o olho vai começando a embaçar ali. Pode ser que você esqueceu de preencher uma, ou às vezes preencheu 2 bolinhas em uma questão só. Isso é muito perigoso, né? Na prova remota não, eles indicam, olha, essa aqui tá em branco. Você consegue voltar lá e preencher. Mas vamos lá. É excelente esse botão, só que se você não sabe administrar o tempo, não vai ajudar muita coisa. Então, primeiro aprendam a administrar o tempo. Depois, a gente começa a usar o botão de revisão. Ele é excelente, usei muito. Mas sem administrar o tempo, ele não vai funcionar tão bem assim. Dúvidas em relação ao botão? Me contem aí. Vão me dizendo. Quem tá no Insta também, se tiver alguma dúvida, podem ir enviando aí. Acho que tô trazendo todas as informações, gente. Assim, ó, os mínimos detalhes. Isso aqui vai ficar registrado lá no Insta pra, assim, ó, consultar pra vida. E pros alunos também.
Dúvidas ou posso continuar? Agora estamos chegando no fim. Estamos chegando no final, tá rendendo bastante. Se não tiverem dúvidas, vamos falar sobre o score. Quando você termina a sua prova, na sua tela vai aparecer isso aqui, ó. Vocês estão vendo. O seu resultado, tá vendo? Por sessão e o total. Só que esse resultado, ele não é oficial. Você consegue fazer o download. Pode fazer ali o download, não tem problema. Só que esse documento que você faz o download ali na hora da prova, ele não serve para você enviar para um edital e etc. Você precisa esperar o documento oficial, que é esse amarelinho aqui, ó. Ele chega para você por correio e chega por e-mail. Geralmente em até 48 horas úteis após a prova. Então é bem rapidinho. Na outra semana você já recebe seu resultado ali por e-mail. E é esse documento aqui que você pode utilizar para se inscrever nos editais, por exemplo. Então tem o não oficial e o aqui, ó, Official Score Report. Então aguardem esse documento. Vem por e-mail, vem pelo correio. Pelo correio demora um pouquinho mais. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas talvez pode surgir essa dúvida, vou tentar deixar o mais completo possível, é em relação ao certificado. Não sei se vocês sabem disso. Vocês têm a opção de comprar o certificado. O que é um certificado? É literalmente um certificado bonitinho que você pode, sei lá, emoldurar e etc. É obrigatório comprar isso? Não, não é obrigatório, tá? Esse documento aqui, ele é oficial, você pode usar ele. É muito raro de acontecer, mas pode aparecer algum edital que está exigindo certificado. Aí você vai ter que comprar. Se não, não tem necessidade. Esse documento aqui, ele é oficial e ele é válido. Lembrando que vale por 2 anos a sua nota. Então, por 2 anos, esse documento tem validade oficial. Certo? E aí, pra gente fechar, finalizar, deixa eu ver aqui. Quanto custa o certificado, Gabi? Letícia, não sei de cor, mas eu acho que é 100 e alguma coisa. Não sei te falar de cor, vou anotar isso aqui pra eu conferir pra você. Mas não é obrigatório, tá? Deixa eu anotar aqui na agenda pra eu não esquecer. Eu confiro e te falo isso. Preço do certificado. Pronto, eu vou conferir e te falar. Por nada. Gabi, deixa eu te fazer 2 perguntas. Claro. A primeira é, por exemplo, para a parte que a gente faz no presencial, a gente tem os simulados, né? Mas para essa parte de remoto, a gente tem também, por exemplo, tem algum aplicativo que a gente consegue fazer as mesmas questões, só para a gente ter noção como é realmente. Então, você pode fazer simulado online, mas por questões de segurança, o sistema do simulado online não é exatamente igual ao da prova. Então, se o objetivo é fazer o simulado online para ter essa sensação real da prova, não vai fazer diferença não, tá? Porque o sistema não é igual ao da prova por questão de segurança. Sim. Não é igual, tá? E outra coisa, por exemplo, a gente fez a prova e no final da nota, que não é oficial. Isso. Se a gente não conseguir a nota, mesmo não sendo não oficial, a gente consegue já marcar outra ou tem que esperar um período aí? Não, você só consegue marcar outra prova depois que chegar o seu resultado oficial. Tá, que seria então em 48 horas, mais ou menos. Isso. Tá. Exato. Então, assim que você recebe o documento oficial, aí você pode agendar uma nova prova. Lembra que eu comentei no início a questão do tempo? Olha como é arriscado você fazer presencial. Porque você precisaria esperar esses 15, 20 dias para saber o resultado, para poder agendar outra. Olha quanto tempo você leva. Comigo aconteceu isso, né? Porque eu tinha uma bolsa, só acabei perdendo por causa disso. Não tirei a nota. Ai. E aí a bolsa foi outra pessoa. Ai, não acredito.
por conta do prazo, né? Até que agenda outra, não dá tempo. Exatamente. Pois é. Então, assim, considerem muito isso na hora de escolher se vai fazer remoto, presencial, porque, assim, é isso. Você pode perder uma oportunidade por conta do prazo, simplesmente por isso. Às vezes, Scarlett, você até conseguiu a nota, mas se o seu documento oficial não chegou no tempo, não vai adiantar nada. Verdade. Não vai adiantar nada. Então, tomem muito cuidado em relação a isso, tá, pessoal? Eu trouxe aqui mais algumas outras perguntas. Eu trouxe essas que estavam lá no início. Vamos ver aqui se eu respondi todas. Como faz para fazer a inscrição para a prova? Check. Respondemos. Será que precisa instalar algum programa? Sim. Vou mostrar aqui para vocês onde é que a gente faz. Cadê? Não tô enxergando, gente. Peraí. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ai, achei. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí a tela? É naquele mesmo site que a gente fez o teste de verificação. A pergunta que o Rodrigo mandou lá no nosso grupo VIP. Você vai clicar aqui, ó. Download Secure Browser. Aí, download. Pronto. Só isso. Vai fazer o download, fazer a instalação. É bem simples. Então, é um programa oficial da ETS. É só fazer o download. Respondi, então, essa. Deixa eu marcar aqui para ir acompanhando. Se tiver outra também para acrescentar, podem ir falando aí. O que acontece se minha conexão de internet cair durante a prova? Respondi. Há alguma chance do score mudar do unofficial para o official? Não. Vai ser exatamente o mesmo score. Não tem aquela esperança de, será que eles erraram aqui e vai aparecer uma nota maior? Não. Não tem essa chance. A prova tem todo mês? Sim, todo mês, toda semana, basicamente. Essa aqui foi a Michaele que mandou até. As perguntas da parte A, B e C estão aparecendo escritas, certo? Mas eles retiraram o áudio ou mantiveram junto da escrita? A pergunta tem aparecido no áudio, como de costume. Então, vocês vão ouvir a pergunta no áudio. E, em teoria, tem aparecido também por escrito. Tem alguns relatos de algumas provas que deram problema e a pergunta não apareceu por escrito. Mas mesmo que não apareça por escrito, vocês vão ouvir no áudio. Então, estejam preparados para as duas possibilidades. Fazer com a pergunta só no áudio ou com a pergunta no áudio e por escrito. E aqui o Marcos tinha mandado. Eu tô com medo de aplicar o botão de revisão e me embananar na sessão de estrutura. Porque nos simulados eu acostumei a fazer tudo na ordem, né? De 1 a 40. Tenho medo de alterar. Você acha que isso prejudica muito? É o que eu comentei. O botão de revisão ele é excelente. Só que você tem que saber administrar o tempo. Porque se você não sabe utilizar o tempo, não vai adiantar muito usar o botão de revisão. Agora, em relação ao botão de revisão em si, ele é muito intuitivo. Eu mostrei aqui exatamente para vocês tudo que vai acontecer. Então, assim, é tranquilo, podem usar, não tem problema nenhum usar esse botão de revisão, não. Ele está disponível na seção de estrutura e expressão escrita e na seção de leitura também, nas duas seções. E aqui eu coloquei mais algumas perguntas. Então, o aplicador fala em inglês ou em português? Em português. No listening é possível ver as questões referentes ao áudio dessas questões? Sim. O que vai acontecer? Enquanto vocês estiverem ouvindo, enquanto eu estou ouvindo, vai aparecer na minha tela um grupinho ali com as alternativas. Só que eu ainda não consigo clicar nas alternativas. Eu só vou conseguir clicar na hora que o narrador fizer a pergunta. Aí eu vou conseguir clicar. Se eu responder as perguntas antes do tempo, eu posso ir para a próxima ou eu preciso esperar? Pode ir para a próxima, mas não recomendo, tá, gente? Porque são só 12 segundos. Tô falando do listening. Na sessão de estrutura é óbvio que você vai para a próxima, não vai ficar perdendo tempo.
Agora, na sessão de listening, são só 12 segundos por questão. Então, assim, não tem por que correr. Utilizem ali todo o tempo que vocês tiverem. No reading, é possível visualizar o texto e as questões simultaneamente? Sim, eu respondi. Então, a tela é dividida em duas. De um lado o texto, do outro questão. O que devo fazer quando finalizar a prova? Baixa o seu score report, fecha o sistema, ponto, nada demais. Não precisa avisar o aplicador, nada disso. Faz o download do seu resultado não oficial, fecha o sistema, ponto, acabou. Não precisa, né? Não é nada mirabolante. E aí, a pergunta que não quer calar: as estratégias que eu aprendi mudam de um formato de prova para o outro? E a resposta é não. Vocês podem usar exatamente as mesmas estratégias que vocês aprendem no curso preparatório, em todas as sessões, no listening, na parte de estrutura e na parte de leitura. Não tem alteração. Vocês podem usar exatamente as mesmas estratégias. Certo? Finalizamos. Agora a gente finalizou mesmo. E eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Me digam aí se deu para entender tudo direitinho, se ainda ficou com alguma dúvida. Quem tá no Insta também, não sei se eu perdi alguma pergunta aqui. Respondi a da Larissa, respondi o Ítalo. Deixa eu ver aqui, entrei no grupo. Deixa eu ver se eu perdi alguma. Não, só isso mesmo. Já vou ler a de vocês aqui. Deixa eu só encerrar no Insta. Deixa eu encerrar